Olá, eu sou Juliana Alcântara, sou estudante de doutoramento em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Começo por agradecer a organização do evento e a audiência que nos acompanha nessa sessão de apresentações. Na minha comunicação, intitulada Jornalismo e Saúde Pública no Brasil, Discurso e Biopoder nos casos da Zika e HPV, eu tenho como objetivo problematizar os discursos jornalísticos e os exercícios de biopoder, e como essas práticas operaram sobre os corpos e sobre a subjetividade das mulheres. O que interessa é perceber como a agenda de debate sobre a saúde pública, designadamente durante a epidemia de Zika e a vacinação contra o HPV, foi enquadrada nos média noticiosos brasileiros. Para isso, analiso 145 peças jornalísticas publicadas nos dois jornais mais lidos do Brasil, o Globo e a Folha de São Paulo, nas suas versões online nos anos 2014 para a problemática da vacinação contra o HPV e 2016 para as questões relacionadas à epidemia de Zika. A pesquisa é focada no conteúdo jornalístico, tendo sido desconsiderados os artigos de opinião, as notas breves, notas de colunas sociais, blogs, vídeos e qualquer tipo de conteúdo patrocinado. Quanto à metodologia, a análise crítica do discurso com uma perspectiva feminista foi escolhida para a investigação, porque permite estudar, como diz Van Dijk, o modo como o abuso de poder social, a dominância e a desigualdade são postos em prática, e igualmente o modo como são reproduzidos e o modo como se lhes resiste, pelo texto e pela fala, no contexto social e político. No ano de 2014, a campanha de vacinação contra o HPV começou com um público-alvo limitado, raparigas entre os 11 e os 13 anos de idade. Em meio ao pânico moral e à desinformação que circulava nas redes sociais, o cenário era de desconfiança na vacina e de inconformação perante uma imunização de meninas a uma doença sexualmente transmissível, antes mesmo delas iniciarem sua vida sexual. O vírus do HPV é o responsável pelos casos de cancro do colo de útero, que no Brasil representa, é o quarto tipo de cancro com maior índice de óbitos. Em 2016, ano das Olimpíadas no Rio de Janeiro e também marcado pelo processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, a epidemia da Zika se agravou e o risco para o desenvolvimento dos fetos foi confirmado. Mulheres grávidas que tinham se infectado com o vírus da Zika viram seus bebês nascerem com microcefalia. No ano em análise, foram notificados mais de 8 mil casos da doença. A grande maioria, mais de 78%, foi representada por recém-nascidos com microcefalia. No primeiro caso analisado, foram analisadas 63 peças jornalísticas que continham as palavras HPV e vacina, sendo 8 em O Globo e 55 na Folha de São Paulo durante o ano 2014. Esse ano foi marcado não só pelo início da vacinação contra o HPV no Brasil, mas também pela controvérsia em torno das reações adversas à vacina, que foi desencadeada após o internamento de 3 adolescentes em Bertioga, uma cidade do interior de São Paulo. Quando a polêmica sobre as meninas que ficaram sem andar após serem imunizadas foram publicadas, as declarações das classes médica e política seguiram o mesmo padrão, o da não responsabilização do governo e um exagero das meninas. Nos artigos analisados, as mães apareceram como cuidadoras por terem sido elas e não os pais a acompanharem as meninas ao hospital. Além disso, também foram elas que explicaram como suas filhas se sentiram após tomarem a vacina. A figura da mulher como cuidadora da família acima de tudo, se sobrepondo às suas atividades como profissionais, por exemplo, insere a característica de cuidadora como sendo algo inerente ao feminino. A problematização aqui não reside no fato de relacionar a mulher ao amor, ao carinho, ao cuidado, mas sim os problemas que emergem a partir dessas representações simplistas e repetitivas, que são da ordem da responsabilização e da restrição da mulher a esse papel. No corpus analisado, o vírus do HPV é descrito como um risco para as mulheres e nunca para os homens.
A morte por cancro de colo de útero é enfatizada e o sentimento é o de uma ameaça constante, como se a mulher tivesse uma inclinação natural para contrair o vírus e desenvolver a doença. Outro tema observado é o controle do corpo e da sexualidade, e que remete para dois subtemas, a da politização da vacina e a simplificação da transmissão. Uma peça publicada pela Folha de São Paulo, por exemplo, aparece logo no lead uma situação política do ministro da Saúde, com indicação da sua filiação partidária e sua intenção de candidatura. O texto dá a entender que a campanha de vacina seria uma espécie de caça-voto. A transmissão do HPV foi simplificada e o uso do preservativo não foi enfatizado. A ideia transmitida foi a de que as meninas não conseguiriam cuidar de si mesmas e precisaram do Estado para lhes fornecer imunização. Já no segundo caso apresentado, foram analisadas 82 peças jornalísticas que continham as palavras Zika e aborto, sendo 31 em O Globo e 51 na Folha de São Paulo, durante o ano de 2016. A relação entre microcefalia e Zika invocou discussões sobre a legalização do aborto. Nenhuma mulher teve sua experiência pessoal contada durante a cobertura da Folha de São Paulo. O tema aborto não foi abordado na esfera privada e a cobertura foi exclusivamente focada nos âmbitos jurídico, político e religiosos, deixando questões médicas fora da problemática. Foi possível perceber que as ações de responsabilização foram direcionadas para a gestante. Recordemos aqui que no século XIX, quando se desenvolve a ginecologia moderna, a identidade social do que é ser mulher é redefinida. A ginecologia moderna construiu verdades que se mantiveram inquestionáveis até a década de 1960, e só com uma perspectiva feminista é que alguns métodos e preceitos médicos começaram a ser revistos. Nos dois jornais analisados, apenas duas práticas religiosas são citadas. A moral religiosa foi restrita à religião católica, embora a evangélica também tenha sido citada, foi sempre associada à política. O aborto foi assunto inadmissível na esfera religiosa. A gravidez foi patologizada, tendo sido associados o medo e o risco da malformação dos fetos como uma influência na decisão das mulheres em engravidar ou não engravidar. Nesse sentido, o biopoder é constituído porque o poder não atua apenas na consciência, mas também e essencialmente no corpo. O corpo não é apenas objeto, ele é local de atuação, atualização e permanência do poder. Apesar de poucas, foram apresentadas questões de interseccionalidade, que consideraram a doença como um problema do Nordeste brasileiro e de mulheres negras e pobres. O discurso jurídico acompanhou a Folha de São Paulo e o discurso político acompanhou a cobertura de O Globo. No âmbito jurídico, a decisão da mulher não é problematizada. As mulheres grávidas e infectadas não falam por si mesmas nessas instâncias. Dois argumentos foram utilizados durante a cobertura. Quem defendia a legalização do aborto, enquanto o outro que defendia a vida. A seção da biopolítica de Foucault é mais uma vez vista neste caso, ou seja, emergem aqui as ideias de que o Estado é que deve tomar conta da população, de que é o Estado o responsável por definir e gerir a vida de cada cidadã e de cada cidadão. Como notas finais e conclusão, chegando ao final da minha apresentação, nos dois casos analisados, as políticas de saúde pública invocaram discussões sobre sexualidade, aborto e maternidade. Mostrei dois contextos brasileiros para compor e discutir como o corpo e a saúde da mulher são representados no discurso jornalístico. Foi possível compreender como foram exercidas práticas biopolíticas desenvolvidas de forma sutil, invisível e de maneira a normalizar certos modos de agir e de pensar. Através da lente teórica feminista, percebeu-se como as questões de saúde pública relacionadas com as decisões das mulheres são constantemente reguladas de maneira a servirem de plataforma política, afastando a possibilidade delas deliberarem sobre os seus próprios corpos. No que diz respeito ao discurso jornalístico, a análise mostra uma reprodução de discursos de outras esferas, tais como os âmbitos religioso, político, médico. Nos termos de Foucault, as práticas discursivas jornalísticas ajudaram a reforçar a sujeição do corpo
e da mente das mulheres, num processo de sustentação, reforço e multiplicação das relações de poder. Deixo aqui uma bibliografia selecionada e consultada. E agradeço. Muito obrigada.